Estamos estudando sobre o plano de Deus para a família. E o nosso estudo hoje é o plano de Deus para as finanças na família. Deus tem muito a nos dizer sobre o seu plano para o uso do dinheiro na família. Inclusive, esta é uma das áreas que mais causa problemas no lar. Essa questão do dinheiro muitas vezes é um bom termômetro para vermos como as coisas estão andando no lar. Na última lição, nós vimos o plano de Deus para a vida espiritual na família. E nesta lição, veremos como uma família controlada pelo Espírito de Deus deve manejar as finanças que Ele nos dá. Ok? Você tem a sua Bíblia? Hoje nós vamos ver muitos versículos. Vamos tentar ver um panorama deste assunto tão importante que Deus tem a nos dizer sobre as finanças que Ele dá à família. E temos também a apostila que acompanha esse estudo, que depois você pode voltar e ver com mais cuidado estas verdades e os versículos que falam a respeito deste assunto, ok? Então, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 11 e 12, e ver o que pertence ao Senhor Deus. Verso 11. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Estes versículos deixam muito claro a seguinte verdade: tudo que temos pertence ao Senhor. Tudo que existe pertence ao Senhor. E queremos ver pelo menos 5 destas coisas. A Bíblia nos fala de muito mais, mas veremos apenas 5 destas coisas que a Bíblia nos diz pertencem ao Senhor. Primeiramente, toda a terra é do Senhor. Salmo 24:1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então toda a terra é do Senhor. Segunda verdade, toda riqueza também é do Senhor. Lemos isso no texto em 1 Crônicas 29:12, que diz: riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Então toda riqueza pertence, vem do Senhor. Toda sabedoria e conhecimento também vem do Senhor. Lemos em Colossenses capítulo 2 e versículo 3, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então temos em Cristo toda a sabedoria, todo o conhecimento vem dele. Quarta verdade, todo crente também pertence ao Senhor. Lemos em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos,
porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, todo crente pertence ao Senhor. Fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus. E a última verdade que queríamos mostrar aqui: tudo que tenho também é do Senhor. Nós lemos em Lucas 14 e verso 33, Jesus fala estas palavras: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então aqui, Jesus deixa muito claro que tudo que sou, tudo que tenho, pertence a Ele. Ele é que me deu. Então, eu preciso renunciar a tudo. Ó, Deus, aqui está a minha vida. Tudo que tenho e sou, coloco em suas mãos. Então, essa primeira verdade, tudo que existe, tudo que temos, pertence a Deus. Agora vamos para a segunda verdade, em Provérbios capítulo 3, caminhando mais aqui adiante no Antigo Testamento, e versículo 9, nós lemos as seguintes palavras para responder esta pergunta: nossos bens devem ser usados para honrar a quem? Olha o que diz Provérbios 13, 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Esta segunda verdade, então, tudo que Deus nos dá deve ser gasto de maneira que Ele seja honrado, glorificado. Tudo que Deus nos dá, nós precisamos gastar de forma que venhamos a honrá-lo. Então nós precisamos aprender a orar. De repente nós recebemos algo a mais, uma oferta, algum presente, alguma riqueza, algum bem material. O que é que devemos fazer? Orar primeiro. Ó Deus, o Senhor me deu esta quantia de dinheiro, este bem material. O que é que o Senhor quer que eu faça com isso? Em vez de correr logo para comprar sapato, roupa, carro, geladeira, fogão, sei lá o que, nós precisamos parar e orar e pedir a Deus que possamos honrá-lo com tudo que Ele nos dá. Então é importante planejar e gastar o que Ele nos dá segundo a vontade dEle. E a Bíblia tem muito a nos dizer a este respeito. Vejamos a vontade de Deus para nossos gastos. Eu escolhi aqui 4 princípios bíblicos importantes. Tem mais princípios, mas vamos olhar estes 4 com rapidez. Primeiro, eu devo cuidar da família que Deus me dá. 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior de que o descrente. Então nós precisamos cuidar da família que Deus nos dá. Essa é uma maneira de gastarmos bem este dinheiro que Deus nos dá, cuidando de nossa família. Devemos também acudir aos necessitados que Deus coloca em nossa vida. Gálatas 6:10 nos diz: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então nós iremos honrar a Deus
cuidando da nossa família e acudindo às pessoas que Deus coloca em nossa vida que precisam de nossa ajuda. Terceira coisa, precisamos devolver o que pertence a Deus. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então nós devemos separar parte daquilo que Deus nos dá, nossos dízimos, nossas ofertas, e devemos devolver isso a Deus com alegria, não com tristeza, não por constrangimento, não por necessidade. Então temos esse privilégio de honrar a Deus, devolvendo para Ele parte daquilo que Ele nos dá. Lembrando que tudo pertence a Ele. E o quarto e último princípio que coloquei aqui, honrar a Deus com as finanças que Ele nos dá, também nós precisamos aprender a poupar dinheiro para usar segundo a vontade dEle. Provérbios 13, 22 nos mostra uma das coisas que podemos fazer com o dinheiro que Deus nos dá. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Então, se nós quisermos honrar a Deus com aquilo que Ele nos dá, nós precisamos aprender a poupar dinheiro para alguma necessidade futura, alguma maneira de abençoar pessoas no futuro, segundo a vontade de Deus. Então, tudo que Deus nos dá, nós devemos gastar de maneira que viemos a honrá-lo. Então, isso envolve cuidar da família que Ele nos dá, acudir aos necessitados, devolver o que pertence a Ele e também poupar dinheiro para usar segundo a vontade dEle. Agora nós vamos caminhando para o Novo Testamento, em Filipenses, capítulo 4 e versículo 11, como Paulo aprendeu a viver. O que é que Paulo diz? Como que ele aprendeu a viver? Filipenses 4 e 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, diz Paulo. Então, nós precisamos aprender a viver contentes em toda situação. Primeira verdade, tudo que temos pertence a Deus. Segunda verdade, devemos gastar tudo que Deus nos dá de maneira que possamos honrá-lo e glorificá-lo. E a terceira verdade, nós precisamos aprender a viver contentes em toda a situação. Sabe por quê? Porque Deus promete que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus é soberano. Se Ele está em controle de todas as coisas, e sabemos que Ele está, então nós podemos viver contentes em toda e qualquer situação. Agora, a Bíblia também tem muito a nos dizer sobre este assunto. Então, queremos ver 5 princípios bíblicos que Deus nos dá para aprendermos a viver contentes em toda situação. Primeiramente, trabalhando e confiando em Deus para suprir as nossas necessidades. Nós lemos
em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e versículos 11 e 12, diz assim: a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. A Bíblia fala muito sobre esse conceito de trabalho. Deus criou o trabalho, deu para o primeiro casal no Jardim do Éden cultivar o jardim, trabalhar é um grande privilégio. Então nós aprendemos a viver contentes, trabalhando e confiando em Deus para suprir as nossas necessidades. Segundo princípio muito importante, nós precisamos aprender a gastar sabiamente aquilo que Deus nos dá. Assim possamos viver o quê? Contentes em toda situação. Nós lemos em Lucas capítulo 14, verso 28, Jesus diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Jesus está dizendo, olha, precisa planejar. Em João capítulo 6 e versículo 12, Jesus tinha acabado de fazer um milagre, transformar 5 pães, 2 peixes para dar de comer a quase 5.000 homens, fora senhoras e crianças. Talvez 20.000 pessoas estivessem lá. Um milagre incrível. E depois que Jesus realizou esse milagre, ele então fala as seguintes palavras aos seus discípulos. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Interessante. Jesus deu de comer aquelas pessoas todas e depois ele pede aos seus discípulos: olha, vamos pegar tudo que sobrou e guardar. Nós não queremos que nada se perca. Importante então é gastarmos sabiamente o dinheiro que Deus nos dá. Assim nós aprendemos a viver contentes em toda situação. Terceiro princípio, precisamos também aprender a cumprir pontualmente com nossas obrigações financeiras. Muito importante esta verdade. Romanos 13, versos 7 e 8. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. E aí, olha o que a Bíblia diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então, nós precisamos aprender a viver contentes, cumprindo com as nossas obrigações financeiras. Diz ali: não deveis nada a ninguém, exceto o amor do nosso Deus. Quarto princípio, precisamos também buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus. Jesus falou estas palavras, Mateus capítulo 6, começando aqui em versículo 20. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. Em verso 24, Jesus diz o seguinte:
ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É impossível. Ou servimos a Deus, ou então às riquezas. E em verso 33, Jesus finaliza com estas palavras: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, Deus vai cuidar de resolver as coisas que nós necessitamos. Assim aprendemos a viver contentes em toda situação. E mais um princípio sobre este assunto de aprender a viver contente em toda situação: nós precisamos aprender a não sermos avarentos ou cobiçosos. Um dos 10 mandamentos, na verdade o último dos 10 mandamentos, Êxodo 20 e verso 17 diz as seguintes palavras: não cobiçarás a casa do teu próximo. E aí dá uma lista de coisas que não deve cobiçar e finaliza dizendo: nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, para vivermos contentes em toda e qualquer situação, precisamos trabalhar com as mãos, confiando em Deus para suprir as nossas necessidades. Precisamos gastar sabiamente tudo aquilo que Deus nos dá. Precisamos cumprir pontualmente com nossas obrigações financeiras. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. E precisamos aprender a não sermos avarentos e nem cobiçosos. Então, continuando aqui, vamos para Jeremias, capítulo 9 e versículo 23. Em que, então, devemos nos gloriar? Jeremias 9, 23 e 24 nos diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Estes versículos deixam algo muito claro. Existem coisas mais valiosas do que as riquezas. E nós queremos ver algumas destas coisas que são mais valiosas do que as riquezas. A Bíblia fala de muitas, mas eu vou mencionar apenas 4. Primeiramente, a sabedoria e a prudência. Provérbios 16 e 16 nos diz: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Segunda coisa, o bom nome vale mais do que as riquezas. Provérbios 22 e 1 nos diz: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Terceiro, a nossa alma vale mais do que as riquezas. Jesus disse em Mateus 16 e 26, pois que aproveitará o homem
ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A alma vale mais do que as riquezas. E finalmente, conhecer a Cristo, diz a Bíblia, vale muito mais do que as riquezas. Nós lemos em Filipenses capítulo 3, versos 7 a 9, Paulo diz as seguintes palavras: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, diz Paulo, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Muitas coisas valem mais do que as riquezas. Sabedoria e prudência valem mais. Bom nome vale mais. A nossa alma vale mais. E conhecer a Cristo vale muito mais do que qualquer riqueza terrena deste mundo. E finalizando então, vamos aqui ao Novo Testamento, 1 aos Coríntios, capítulo 4. 1 aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 2. E veremos o que Deus espera de um mordomo. Verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Deus requer nossa fidelidade como mordomos daquilo que Ele nos confiou. Ser digno de confiança requer uma prestação de contas a Deus daquilo que Ele nos tem confiado. Um orçamento familiar mensal nos ajudará a viver de maneira sábia em tempos de fartura ou escassez, anotando o total de renda de cada mês e todos os gastos de cada mês. Eu tenho aqui em minhas mãos um modelo simples de orçamento familiar mensal. E nós fazemos isso aqui em casa. A minha esposa preenche o nosso formulário. Aqui temos a entrada, todas as entradas do mês colocamos e depois todas as saídas, o aluguel, energia, água, telefone, prestações, alimentação, transporte, e assim a gente vai anotando cada coisa que gastamos, cada dia do mês, para que nós possamos então ser mordomos fiéis daquilo que Deus nos dá, tendo sempre o cuidado de não gastarmos mais do que ganhamos. Isso vai ser problema se nós estivermos gastando mais do que ganhamos. Por isso que esse orçamento nos ajuda. A gente anota tudo e começa a olhar os nossos gastos para agirmos com mais sabedoria nos gastos daquilo que Deus tem confiado a nós. Quando aprendemos a manejar aquilo que Deus nos tem dado segundo a sua vontade, a nossa vida, o nosso casamento e a nossa família será abençoado por Ele. Ok? Agora algumas perguntas aqui para a nossa reflexão. Como está a sua vida financeira?
Você tem orado a Deus para ver como Ele quer que você gaste o dinheiro que Ele lhe capacitou a ganhar? Você tem orado? Ou você gasta tudo como você quer? Você tem o cuidado de não gastar mais do que ganha? Ou está endividado no limite de seus cartões, gastando tudo, passando até dos limites dos cartões? Você dá suas ofertas a Deus na igreja com alegria? Ou você rouba o que é dele para pagar despesas mal planejadas? Se você tem gasto desordenadamente o dinheiro que Deus tem lhe capacitado a ganhar, se você tem comprado mais do que você ganha, se você tem entrado em dívidas que estão lhe deixando angustiado e aflito, agora é a hora de mudar. É a hora de arrepender-se de seus erros financeiros e clamar pela misericórdia de Deus. É uma questão do coração. Você precisa de um coração transformado pela palavra de Deus, por meio do Espírito de Deus, para poder aprender a manejar suas finanças segundo a vontade de Deus. A coisa mais importante ao lidar com as finanças que Deus lhe dá é submeter-se a Ele, obedecer a palavra dEle e assim andar em comunhão com Ele. Esta é a coisa mais importante. Agora que você sabe o que Deus diz na sua palavra, a coisa mais importante é obedecer a Deus, seguir o que a palavra de Deus nos diz. Siga o plano de Deus para as finanças em seu lar e você experimentará uma vida, casamento e família abençoado por Ele. Agora, em nossa última lição, veremos um assunto chave na família: o plano de Deus para a comunicação na família. Até lá!